Aplicamos o dispositivo prático de Briones-Ruffini para a raiz, conseguindo baixar a ordem da equação para grau 2. Igualando a zero esse quociente, conseguiremos as outras duas raízes. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação completa do segundo grau. E chegamos a essas duas raízes. E, finalmente, escrevemos o conjunto solução da equação. Indicamos o produto dos dois binômios complexos. Eliminamos os parênteses. Associamos de uma forma conveniente. Efetuamos o produto indicado. Efetuamos as potências indicadas, lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. E chegamos a esse trinômio do segundo grau. Efetuamos a divisão entre os polinômios pelo método das chaves usando o processo longo. Tornamos o resto um polinômio identicamente nulo. E chegamos a esses valores para A e B. Substituímos x na equação pela fração p sobre q. Isolamos o termo a índice n vezes p elevado a n. Colocamos o fator comum q em evidência. Denotamos por lambda o conteúdo do parênteses acima. E chegamos à relação menos lambda igual a índice n vezes p elevado a n sobre q. Na relação com asterisco, isolamos o termo a índice 0 vezes q elevado a n. Denotamos por μ o conteúdo do parênteses acima. E chegamos a essa segunda relação, menos μ é igual a índice 0 vezes q elevado a n sobre p.
Como todos os termos denotados por lambda e por mi são números inteiros, então lambda e mi também são números inteiros. Como menos lambda é um número inteiro, então a fração a índice n vezes p elevado a n sobre q também é um número inteiro. E como p e q são primos entre si, resulta que q é divisor de a índice n. E como menos mi é um número inteiro, resulta que a fração a índice 0 vezes q elevado a n sobre p é um número inteiro. E como p e q são primos entre si, resulta que p é divisor de a índice 0. Veja a seguir um esquema para determinarmos todos os divisores de 18. Aqui temos todos os divisores de 18, 7, 9, e aqui todos os divisores de 2. As candidatas a raízes racionais P sobre Q pertencem ao conjunto divisores de 18 sobre divisores de 2. Portanto, esse é o conjunto das possíveis raízes racionais da equação. Os testes seguintes verificam se cada uma das candidatas a raízes se verificam como tal ou não. O resto da divisão é igual a menos 12, portanto não nulo, o que significa menos 1 não é raiz da equação. Como o resto da divisão é nulo, significa que 1 é raiz da equação. Verificamos que 1 não é raiz do quociente, portanto, 1 não é raiz dupla da equação. Menos 2 não é raiz do quociente, portanto, menos 2 não é raiz da equação. Dois é raiz do quociente, portanto, 2 é a segunda raiz da equação.
Sendo a equação do quarto grau, ela admite exatamente 4 raízes. Como já conhecemos duas delas, para acharmos as outras duas, basta igualarmos a zero o novo quociente. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação completa do segundo grau. E chegamos a essas duas raízes. E, finalmente, escrevemos o conjunto solução da equação. Essas são as candidatas a raízes racionais. Os testes seguintes verificam se cada uma das candidatas a raízes se verificam como tal ou não. Como o resto da divisão não é nulo, significa que menos 1 não é a raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, então 1 não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, menos 2 não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, 2 não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, menos 1/3 não é raiz da equação. Como o resto da divisão é nulo, 1/3 é raiz da equação. Sendo a equação do terceiro grau, ela admite exatamente 3 raízes. Como já conhecemos uma delas, para calcularmos as outras duas, basta igualarmos a zero o quociente. Dividimos os coeficientes da equação por 3. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação completa do segundo grau. E chegamos a essas duas raízes. E, finalmente, escrevemos o conjunto solução da equação.